Salve pessoal, sou o professor Apolo e hoje estarei realizando uma aula sobre transformação de unidades. O objetivo dessa aula é que vocês possam conhecer um método mais geral de transformação de unidades, né? Quando eu digo mais geral, é no sentido de que ele vale para qualquer caso. Nós conhecemos alguns métodos que não valem para qualquer caso. Por exemplo, quando eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu sei que eu posso dividir por 3,6. Esse é um método, né? Mas, quando eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por dia, por exemplo, esse método já não é válido. Esse método de dividir por 3,6, né? Então, hoje eu gostaria de ensinar um método geral, que vale para qualquer caso, certo? Eu vou começar com um exemplo que esse método chama transformação em cadeia e é melhor para a gente entender começando com um exemplo. Então, eu quero transformar 108 km por hora para metros por segundo. Vamos começar com um exemplo simples, depois a gente faz um exemplo mais complexo. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria que todos soubessem, quanto que é essa razão? 1000 metros dividido por 1 quilômetro. Muitos poderiam dizer que é 1000, porque 1000 dividido por 1 é 1000, né? Só que tem que tomar cuidado com as unidades. 1000 metros e 1 quilômetro. Quando eu divido um número por ele mesmo, nós sabemos que o resultado é 1, né? 5 dividido por 5 é 1, né? 6 dividido por 6 é 1. Aqui, esse número, se vocês observarem, ele é o mesmo que esse, porque 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro, tudo bem? Então, essa divisão aqui dá quanto? Dá 1, porque eu estou dividindo uma coisa por ele mesmo. Olha só o que eu vou fazer. A primeira coisa, que se eu multiplicar isso por 1, não vou mudar meu resultado, certo? Se eu multiplicar 108 km por hora por 1, não vou estar modificando nada. Eu vou multiplicar por 1, só que não 1 assim, mas 1 dessa forma. Tá certo? Então, vou multiplicar daquela forma ali. 1000 metros dividido por 1 quilômetro. Estou fazendo a multiplicação. Veja que quando eu faço isso, o que eu posso realizar aqui, o próximo passo? Aparece quilômetro embaixo e quilômetro embaixo e quilômetro em cima. Veja que eu posso cancelar essas duas unidades. E olha o que isso resultou. Permitiu que eu sumisse com esse quilômetro e aparecesse metro. E era um dos objetivos que eu tinha, transformar de quilômetros para metro. Falta transformar horas para segundo. Veja que eu coloquei aqui uma fração que permitiu que eu cancelasse. Então agora eu tenho que colocar outra fração aqui que permita que eu cancele esse hora e transforme ele em segundos, né? Aí muitos vão dizer assim, professor, eu não sei a correspondência entre horas e segundos. Eu não sei quantos segundos tem uma hora, né? O que eu posso fazer? Eu posso ir convertendo aos pouquinhos de horas para minuto e depois de horas para segundo, que é mais fácil. Olha só, eu preciso que aqui em cima da fração esteja a hora. Por quê? Porque ele cancela com essa hora. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Veja que aqui eu estou multiplicando tudo isso aqui por 1 novamente, porque uma hora é igual a 60 minutos, tá certo? Agora eu posso pegar essa hora aqui e cancelar com essa hora. Qual a unidade que me restou aqui? Metros por minuto. Ainda cheguei na minha resposta? Ainda não. Por quê? Falta transformar de minutos para segundos, porque eu quero de horas para segundo, né? Então passei de horas para minuto, agora falta de minutos para segundo para eu conseguir alcançar meu objetivo. Então aqui eu vou ter que transformar esse minuto. Eu sei que 1 minuto. Por que eu estou colocando 1 minuto em cima? Para cancelar com esse minuto. Porque tanto faz, né? 1 minuto e 60 segundos, como é a mesma coisa, eu poderia colocar os 60 segundos em cima e 1 minuto embaixo. Mas eu vou colocar de cima para que ele cancele com esse aqui. Sei que 1 minuto tem 60 segundos. O que eu posso fazer agora? Posso cancelar o minuto com 1 minuto. E olha só o que me restou. O que eu vou fazer agora? Me restou metros por segundo, que era meu objetivo. Mas, o que eu tenho que fazer agora? Agora vocês vão multiplicar tudo, olha. 108 vezes 1000, vezes 1 vezes 1. 108 vezes 1000 é 108.000. Depois que eu multiplico por 1, não faz diferença nenhuma, né? Então a resposta ficou 108.000, né? E aqui eu vou colocar
metros. Por que metros? Porque foi a única unidade que restou aqui em cima. Aqui embaixo nós temos 1 vezes 60 é 60. 60 vezes 60 é 3.600. Então vou colocar aqui embaixo. 3.600. E aqui embaixo qual a unidade que restou? Segundos. Agora tudo que eu vou fazer é simplificar. Posso cortar 2 zeros. Aqui, né? E ficou aqui, ó. 1.080 dividido por 36, que é exatamente 30. Então, isso aqui é 30 metros por segundo. Olha só, pessoal, se eu dividisse por 3,6, daria certo? Daria. Por que que, então, o professor passou um método mais difícil de realizar isso? Porque esse método ele vale para qualquer caso, tá certo? Vamos ver outro caso, que já não envolve mais unidade de velocidade, que é o que vocês estão trabalhando agora no primeiro ano. Vamos utilizar um conceito chamado densidade, tá bom? E veja que vocês não precisam saber o significado dessa grandeza para que vocês possam transformar a unidade dela. Aqui, ó, nós transformamos 108 km por hora para metros por segundo, mas a gente nem interpretou que isso era unidade de velocidade, não tem necessidade disso. Então vamos fazer outra transformação aqui. Outro exemplo. Vamos transformar 2 quilogramas por metro cúbico. Quero transformar isso para gramas por centímetro cúbico. Tá certo? Veja que se aqui em cima é massa e aqui em cima é massa também. Quilograma e grama é unidade de massa, certo? Aqui é metro cúbico. Metro cúbico é unidade de volume. Aqui também é unidade de volume. Então eu consigo transformar. A única coisa que é necessária é que as unidades tenham uma correspondência entre o que aparece aqui e aqui. Aqui é massa e massa, aqui é volume e volume. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte. Primeiro eu tenho que transformar de quilogramas para gramas. Então vamos colocar aqui, ó. 2 quilogramas por metro cúbico. E eu vou fazer aquela ideia de multiplicar por 1. Eu sei que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Aí eu já permito transformar de quilograma para grama. Vou colocar o quilograma embaixo ou em cima? Em cima. 1 quilograma, 1.000 gramas. Veja que essa razão é 1, porque é o número dividido por ele mesmo, né? Aqui eu já posso cancelar, ó, o quilograma com o quilograma daqui. Beleza, já transformei de quilograma para grama. Falta transformar de metro cúbico para centímetro cúbico. E aqui é uma coisa muito interessante, que muitos alunos não sabem a correspondência direta entre metros cúbicos e centímetros cúbicos. E esse método permite que você não precise nem pensar nisso. Tudo bem? A gente só precisa saber a correspondência entre centímetros e metros, não de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1 de novo. Aqui eu vou colocar alguma coisa que tem metro para cancelar com isso aqui. Tá certo? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Primeira pergunta. Esse metro cancela com metro cúbico? Não, né? Então, será que isso vai me ajudar? Vai ajudar um pouquinho, mas não muito, tá certo? Se eu fizer essa operação aqui, porque eu vou transformar, vai ficar uma unidade pior ainda, porque aqui vai ficar o metro, vai cancelar com esse cúbico que vai ficar quadrado, né? Vai ficar metro quadrado vezes centímetro. Não era isso que eu queria para centímetros cúbicos, né? O que tem que aparecer nesse metro aqui para que eu cancele com esse? Tem que aparecer um cubo. Veja que esse fator aqui é 1, não é? Se eu elevar 1 ao cubo, eu vou estar mudando a unidade inicial aqui? Não vou estar mudando meu número inicial, então eu vou fazer isso, vou elevar ao cubo. Veja que quando eu elevar o cubo aqui, esse cubo, na verdade, pega todo mundo que está lá dentro. Ele vai pegar 1, vai ficar 1 ao cubo, vai pegar o metro, que vai ficar metro cúbico, vai ficar 100 ao cubo e centímetros ao cubo. Tá certo? Agora, o que eu posso fazer? Esse metro cúbico aqui cancela com esse metro cúbico aqui. Tá certo? Beleza. E ficou o quê? Qual a unidade resultante? Grama por centímetros cúbicos. Veja que aqui eu já consegui fazer minha transformação. Basta agora fazer os produtos e a divisão que tem aqui, né?
2.000 vezes 1.000 é 2.000. Quer dizer, 2 vezes 1.000 é 2.000, né? 2.000 vezes 1 é 2.000. Então aqui ficou 2.000. A unidade que sobrou aqui em cima, veja que essa cancelou e essa cancelou, ficou gramas, né? Aqui embaixo ficou o quê? Ficou 100 ao cubo. Veja que 100 ao cubo é a mesma coisa que 100 vezes 100 vezes 100, não é? Então aqui, ó, vamos fazer essa conta aqui? Vamos fazer de cá, ó. 100 vezes 100 vezes 100, né? Primeira coisa que eu posso multiplicar esses números aqui, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E juntar todos os zeros, né? São 6 zeros. Então ficou 1 milhão. Então aqui ficou 1 milhão. E aqui embaixo ficou centímetros cúbicos. Agora é só eu simplificar isso aqui, né? Primeira coisa que eu posso cancelar 3 zeros aqui, né? Cancelei, ficou 2 dividido por 1.000. 2 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,002, né? Gramas por centímetros cúbicos. Ou seja, 2 quilogramas por metro cúbico é a mesma densidade, isso aqui a gente chama de densidade, tá bom? Quando fala massa por volume. É a mesma densidade que 0,002 gramas por centímetros cúbicos. A única diferença é que aqui está em outra unidade. Então veja, aqui a gente não decorou que a gente deveria dividir isso aqui por 1.000. Né? A gente não precisa memorizar isso. Basta a gente utilizar essa ideia aqui de multiplicar esse número sempre por 1. E sempre isso vai dar certo. Isso permite que vocês transformem qualquer tipo de unidade, seja de aceleração, seja de velocidade, seja de densidade, tá bom? Como é o caso que nós fizemos aqui.